Tudo aquilo que o pecado fez, tudo aquilo que ele destruiu em nós, na nossa história, Deus pode reconstruir. Pela entrega daquilo que lhe era mais precioso, daquilo que lhe era mais caro, Deus reconstrói em nós o homem perfeito, a mulher perfeita, segundo aquilo que ele sonhou, segundo aquilo que ele planejou. E essa guerra tem se travado desde a revolta de Satanás até os dias de hoje, cada vez com mais força. O demônio tenta destruir os filhos de Deus na sua afetividade, na sua sexualidade. O demônio tenta semear aquilo que é uma mentira, aquilo que é falso, aquilo que é enganação na vida dos filhos de Deus. Mas a cada entrega, a cada encontro pessoal com Jesus, nós somos resgatados, nós somos restaurados. Por isso é tão importante você estar aqui nesse dia, você estar nesse final de semana, dando um sim a Deus. Sim, Senhor, reconstrói a minha vida, reconstrói o meu ser, reconstrói a minha história. E é isso que Deus está fazendo. Pela entrega do seu Filho, Ele nos redime e Ele nos dá uma vida nova. E aí, cabe a mim e a você buscar por nossos esforços, mas também com a graça de Deus, nos assemelharmos ao homem perfeito, ao homem maduro, que vive em plenitude a sua sexualidade, Jesus Cristo. Nós vamos falar agora sobre a maturidade afetiva, ou seja, como nos tornar estas pessoas maduras afetivamente, capazes de se relacionar com o outro, capazes de levar à frente um relacionamento homem e mulher, capaz de ordenar as coisas aqui dentro, aqui dentro, aqui dentro. Como poderemos nos assemelhar a Cristo? A salvação já nos foi dada. O Senhor não nos negou nada, nos deu o que tinha de melhor, o que tinha de mais importante, Jesus Cristo. Mas existe um esforço que é meu e que é seu para nos assemelharmos a Ele. E para conseguir ser fiel nessa busca, conseguir ser fiel, porque como a gente viu nesse vídeo, aquela moça, ela já tinha sido salva, ela tinha ganhado a vida na entrega do filho daquele homem. Ela foi livrada da morte, mas precisou de uma decisão dela, largar a droga para viver a alegria de ser mãe, de ter um filho nos braços. Existe uma decisão minha e sua em nos assemelharmos a Cristo na nossa afetividade, na nossa sexualidade, buscarmos esta maturidade afetiva. O que é uma pessoa madura afetivamente? Alguém arriscaria dizer o que é uma pessoa madura afetivamente? Ele dizendo, fulano é super maduro, tem a afetividade, sexualidade super madura. Você imagina o quê? Ser maduro afetivamente é capaz de viver para o outro, é capaz de ser para o outro. Porque hoje, principalmente hoje, o mundo nos convida a vivermos cada dia mais o individualismo, o fechamento em si mesmo, o olhar somente para dentro de mim, para os meus problemas. É a cigarra, eu estou achando que é microfonia. Para os meus problemas, a olhar somente para mim. O mundo moderno me convida a viver isso. É o meu bem-estar, o meu prazer, o meu crescimento econômico, o meu crescimento financeiro, é o meu sucesso, é eu. O mundo moderno me convida a isso. Mas isto nos tira cada vez mais daquilo para que fomos criados, viver e ser para o outro. A gente viu desde amanhã que Adão e Eva, no princípio, eles tinham sim a sua sexualidade, mas eles ordenavam a sexualidade deles para o bem do outro. Eles se ofereciam como um dom para o outro, eles se ofereciam como um dom para que o outro fosse feliz.
Isto é ser maduro afetivamente, é ser capaz de viver para o outro, de se doar, de não buscar os meus próprios interesses, mas o do outro. E um relacionamento, ele só pode ser construído e dar certo assim, quando eu vivo em função do outro, quando eu sou capaz de me doar. A grande parte dos relacionamentos acabam, a grande parte das separações vem. Não estou falando todas, sabe que existem vários casos, mas a grande causa dos rompimentos é o egoísmo, gente. É o individualismo que faz eu me voltar somente para mim. E o outro que se lixe com seus problemas, com suas feridas, com o seu jeito. Mas olha que interessante. Algo muito bacana de ver num relacionamento é o quê? O relacionamento homem e mulher, ele precisa favorecer o meu crescimento afetivo. O meu casamento com Tiba precisa favorecer que eu amadureça afetivamente. Se você namora, se você é casado, o relacionamento de vocês dois precisa favorecer o crescimento afetivo do outro, a cura afetiva do outro. A cura da sexualidade do outro. O relacionamento precisa favorecer isso. E para que isso aconteça, não é só jogar na cara as feridas, jogar na cara o que o outro fez de errado. Gente, nós somos formados por memórias. Com sinusite ainda chora e desce tudo, né, gente? Desculpa aí. A nossa vida, ela é constituída pelas nossas memórias, que vem, desde quando que você acha que começam as nossas memórias? Do nascimento, do útero, desde o útero materno. Até antes, porque existe uma memória genética que também é passado de pai para filho, até avós. Existe essa Nós não herdamos só o aparato físico dos nossos pais, nós herdamos também comportamento que vem por essa memória genética até mesmo. O Bento, nosso filho mais velho, ele começou a roer unha com 3 anos. E aí a gente conversa muito com ele: Bento, aconteceu alguma coisa? Por que você está roendo unha, filho? Por que você rói unha e tal? E a gente está tentando investigar e descobrir. Mas eu faço terapia, a psicóloga falou assim, que eu roo também. Tento não roer, né? Tanto que eu nem deu tempo de eu fazer unha para vir para esse encontro. Eu tento deixar a unha sempre feita para eu não roer. A psicóloga me falou assim: tá com etiqueta? Eu sou campeã de sair com as roupas com etiqueta, quando eu ganho roupa com etiqueta, né? A psicóloga falou assim: Deia, ele deve ter visto alguma vez você com o dedo na boca. Ele pôs, ele viu que era bom e ele começou a roer. Mas é esse comportamento que nós herdamos dos nossos pais. Eu consigo ver no Bento e no Matias coisas que são muito do Tiba, coisas que são minhas. Não é verdade que às vezes você se para assim: nossa, agi igual minha mãe, não é? Os rapazes, não, fiz igualzinho meu pai. A gente herda dos nossos pais não somente o aparato físico, mas herda comportamento também, que vem através das nossas memórias. A gente carrega as memórias a respeito dos relacionamentos, aquilo que a gente vive em casa, que viveu na escola, primeiro dia de aula, a primeira infância, relacionamento com pai e com mãe, as amizades, o bairro, tudo ao nosso redor causa em nós memórias. Essas memórias formam a nossa história. Essa história que é formada por memórias constitui a nossa afetividade. E nós vamos conduzir a nossa vida a partir disso, a partir das nossas memórias, a partir do que a gente viveu. Quando você falava sobre... Abaixa um pouquinho só, tá dando microfonia. Você falava da maturidade e como a gente amadurece emocionalmente depois que a gente tem os nossos filhos. Porque até então é muito a gente, tudo é para nós, né? Aquele pedaço de bolo que eu vou comer, aquele pedaço melhor, aquela parte do frango que eu mais gosto, que eu vou ser o primeiro a pegar.
né? Eu sou o que vou tomar o resto do suco, vou pegar o último pão de queijo. Mas depois que você é pai, você é mãe, como isso deixa a gente emocionalmente mais maduro, porque a gente começa a pensar no outro, você vai esquecendo de você mesmo. Quantas e quantas vezes já aconteceu lá em casa, né? A Deia põe alguma coisa, ele fala, pode comer, tipo. Eu falei, não, mas e se o Bento quiser? E se o Matias quiser? Eu falei, não, eles já comeram, mas se eles quiserem mais? A primeira coisa que eu faço, que eu penso, deixa ela, às vezes perde. Mas por quê? Eu fico preocupado, porque eu quero que eles estejam bem, né? Então, vira e mexe, acontece alguma coisa assim, que a gente pensa no outro, a gente quer o melhor para o filho. Isso proporciona para a gente uma grande escola de sair de si, para ir ao encontro do que o outro precisa. Porque hoje que nós vemos muitos casais se casando e falando assim, não, nós vamos nos casar, mas nós não vamos ter filhos. Podem, biologicamente falando, podem gerar, conceber, gestar, mas não queremos ter filhos. Imaturidade afetiva, não é capaz de viver para o outro. Eu quero viver só eu e meu maridinho, porque sendo só eu, a atenção toda dele vai ser só para mim, então vai ser tudo muito bom. E a gente se frustra porque o relacionamento vai caindo num vazio. Diante de uma possibilidade de ter, mas não querer, a vida vai ficando sem sentido. Vai ficando sem sentido, vai ficando vazio, porque ali então está o egoísmo, a marca do pecado original em nós, né? Quando a gente decide nos abrirmos à vida que Deus tem e vai encher a casa, e como é bom, porque os meninos dão muito trabalho para nós. O Bento e o Matias são só 1 ano e meio de diferença. O Bento está com 3 e 9, o Matias está com 2 e 3. Então é bem pertinho do outro. E é o tempo inteiro dando atenção, é o tempo inteiro levando. O Matias está saindo da fralda, de repente ele, papai, fiz xixi. Quando vê, já está aquela poça no pé, no sofá. Hoje fez xixi em cima da nossa cama, que a gente vai dormir. Não sei como é que vai ser. Foi, eu não sabia. Não sabia. Então, e o tempo inteiro é cansativo, mas como é gostoso depois que você põe para dormir. Quando você chega na cama e olha para eles estão lá, assim, apagados. A gente chega, né? Chega pertinho do cabelo, cheira o cabelo, pega na mãozinha, no pezinho para ver se está frio, para cobrir. Essa dinâmica de entregar-se tudo por um filho é uma coisa que mexe com a gente, que a gente começa a experimentar o que é amor de verdade. A gente ficava assim, meu Deus, eu não sabia o que era amor. E a gente começa a entender os nossos pais, só aí que a gente começa a ver realmente o trabalho que eu dei. Quantas vezes eu virei para minha mãe e destratei, quantas vezes eu virei para meu pai e joguei na cara dele a falha que ele tinha comigo. Mas a gente não acompanhou quando a gente estava pequeno, na nossa doença. Quantas vezes essa mulher, esse homem, bateu o joelho no chão para pedir a Deus por nós. E até naquela oração, Senhor, eu troco de lugar com ele. Se for para levar, me leva, mas deixa meu filho. Muitas vezes essa é a oração que seu pai fez por você, que sua mãe fez por você, mas você nunca vai saber. Naquela vez que sua mãe deixou até de ir no banheiro, porque tinha que ficar com você. Deixou de comer, estava com uma vontade de comer aquilo, mas não comeu para que você comesse. E até falando, não, eu não quero não. É assim que os nossos pais fizeram com a gente. A maturidade afetiva é quem é maduro afetivamente, aquele capaz de ir além do próprio cansaço para fazer o bem ao outro. A gente deu o exemplo dos filhos, mas e aquele do nosso lado? Quando eu vejo a missão Maria de Nazaré, por exemplo, é exigente, gente. Você dá amor, acolhimento, atenção para um filho que não é seu, e você não teria obrigação nenhuma
e ter que escutar cada coisa, ter que engolir muito sapo, como se você tivesse a obrigação de fazer por ele o que nem os pais fizeram. Quando a gente percebe a gente maduro, quando nós temos capacidade de dar um passo além dos nossos próprios gostos, pelo bem daquele que talvez eu nem conheço, nem sei, talvez aquele ingrato, aquela ingrata que vai virar as costas para mim, aquele que vai me prejudicar e falar mal de mim no futuro. Jesus foi o maduro por excelência. Jesus foi o exemplo daquele que não se deixou contaminar pela raiva, pelo ódio daqueles homens. Jesus foi aquele que foi capaz de deixar que arrancassem-lhe a barba, que lhe dessem bofetões e cusparadas no próprio rosto. Foi aquele que se deixou pregar numa cruz pelos braços, pelos pés, e teve a capacidade, no alto daquela cruz, dizer: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Quem é maduro afetivamente é capaz disso, é capaz de justificar o outro. Ele errou com você, ele te traiu, ela traiu a sua confiança, ele te prejudicou, e não vai faltar gente para falar isso no seu ouvido. Mas quem é maduro afetivamente é capaz de olhar além e de olhar com amor, porque sabe que o outro é fraco. Eu sempre uso o exemplo, quando estamos assim na casa de amigos e a criança pequena, o filho do amigo, pequenininha, vem e dá um chute na sua canela. Você olha para aquela criança e nem xinga, porque os pais estão ali, e você apenas tira a perna, porque você sabe que você é maior que a criança. Você sabe que você é mais forte que a criança. Você sabe que você é emocionalmente mais maduro que a criança. E você não revida na mesma proporção que a criança. Mais que ele te deu um soco, te deu um murro, um chute, porque você sabe da fragilidade da criança. É assim também quando nós somos maduros diante das pessoas que convivemos. Quando o outro me ofende, quando o outro me machuca, quando eu sei que isso é uma fragilidade, quando eu sei que isso é uma debilidade, eu sou capaz de relevar algumas coisas, eu sou capaz de perdoar, eu sou capaz de amar aquela pessoa, mesmo sem ela merecer. Porque você, entenda bem, não é uma questão de ser melhor, mas você está acima da pessoa. Não é porque você é mais importante que a pessoa, mas porque você está mais maduro, mais preparado do que aquela pessoa. Quem é maduro afetivamente em seus afetos, nas suas atitudes, é aquele que é capaz de dar amor, de ajudar aquela pessoa que te quer mal, que quer te prejudicar de alguma forma. Aí você diz para mim: nossa, Tiba, ainda estou longe, mas o caminho precisa ser percorrido. Este encontro, nós estamos aqui como mais um passo neste processo. Quanta coisa talvez já mudou na sua mentalidade até agora, na sua visão de corpo, na sua visão de sexualidade, na sua visão de corpo do outro, na sua visão da graça de Deus, na sua visão de casamento. Talvez a sua visão, sua mentalidade, lá dentro da sua cabeça estava assim: casamento não presta, olha o casamento dos meus pais, olha o casamento daqueles que eu conheço. Talvez aqui Deus foi mudando a sua maneira de pensar. Deus foi fazendo você novamente acreditar no matrimônio, acreditar no relacionamento. Talvez foi até vendo a gente aqui. Talvez nosso testemunho, talvez um gesto que seja luz para você. Porque, gente, eu e a Deia,
nós não estamos encenando para vocês. Nós não estamos aqui forjando um comportamento porque nós temos que pregar para vocês. A gente não precisa disso. Nós temos as nossas dificuldades? Claro que temos. De tempos em tempos a gente tem que sentar para conversar. Temos. Temos nossos dias de cara emburrada? Temos. Nossos dias cansados? Tem os dias que nós, qualquer coisinha já fica irritado? Tem. Mas eu posso dizer como somos apaixonados um pelo outro. Como gostamos de estar perto um do outro. Como é bonito quando a gente sai, eu, a Déia, o Bento e o Matias, sai junto. Quando a gente fica junto ali no sofá da casa, um pulando em cima do outro, a gente deita no tapete e os meninos vêm e a gente fica brincando. Família, 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 e o Bento já vem, o Matias vem, família, aí a gente junta assim todo mundo. Como é que o Matias fala? Mimila, mimila. Mimila, mimila, mimila. Então eles já sabem. Quando a gente fala família, família, é a hora de abraçar todo mundo junto. E a gente faz ali no silêncio da nossa casa, sem ninguém ver. E a gente não fica falando isso também, é a primeira vez que a gente conta, mas o importante, o que eu quero falar para você, que é possível ter um casamento feliz. É possível constituir uma família feliz. É possível constituir uma família de Deus, com filhos que rezam. Outro dia o Bento virou para mim, saiu da escolinha, eu fui pegar ele. Nesse dia a Déia não estava, eu peguei o Matias, fui junto com ele no colo. Quando eu peguei o Bento virou para mim e falou assim, papai, hoje é aniversário do Rafael, a gente pode rezar por ele à noite? Eu falei, claro, Bento, podemos sim. E aí eu achei que ele ia esquecer logo aquilo, né? E quando chegou de noite, o Bento começou a rezar pelo Rafael. Jesus, abençoe o Rafael, proteja o Rafael. Eu fui vendo aquilo assim, eu fui me encantando, porque eu não me acostumo com essas coisas. Quando eu vejo ele falando, que nem ontem, na mesa, à tarde, na hora do almoço, o Bento falou assim, mamãe, quando eu for para o céu, eu vou dar um abraço em Jesus. E Jesus vai falar comigo assim, ô amigão, eu estava com saudade de você. Meu filho tem 3 anos. Mas quando eu vejo isso acontecer na minha casa, e são muitas vezes e muitas coisas que acontecem, eu falo, valeu a pena o céu que eu plantei no coração dele. Vale a pena toda noite que a gente insiste para rezar com eles. Toda vez que a gente sai de casa, a gente reza junto. Cada terço que a gente senta na sala para rezar junto com eles, para rezar os mistérios dolorosos, porque o Bento só quer rezar os mistérios dolorosos. E ver meu filho com um tercinho na mão. Quando você vê seu filho falando, quando eu chegar no céu eu vou abraçar Jesus, ele vai falar para mim, meu amigão, eu estava com saudade de você. Quando você vê seu filho de 1 ano e meio descer do sofá, ajoelhar, porque eu abri a revista na foto de Jesus sacramentado. É isso que eu vejo em casa. São filhos que vão à missa todos os dias com a gente. E quando a gente entra no santuário, a primeira coisa que eles fazem é abaixar e bater os joelhinhos no chão. Porque eles já sabem que ali é a casa de Deus, ali é sagrado. Aquilo que a gente colhe e que a gente acredita não é só para nós, é para você. É para você. Não tenha medo de ter que viver as mesmas coisas que talvez o casamento dos seus pais viveram, se você tem uma péssima referência. E talvez seu coração fica com medo
Você pode fazer uma nova história. Você não está condenado a ter a mesma história, talvez, dos casamentos que você já viu acontecer. E talvez você já sofreu muito com gritaria na sua casa, com desrespeito, com brigas, ameaças, os palavrões constantes. E o seu coração ficou amedrontado e talvez você nem perceba essa rejeição, esse medo do casamento. E até essas brincadeiras que você faz sem perceber. Não, vou casar agora para quê? O medo de querer entrar no assunto mais sério. Lá no seu coração existe aquele medo de ter que viver tudo que seus pais viveram, que você sofreu vendo. Mas eu te falo, meu irmão, o Verbo se fez carne para redimir a nossa vida afetiva, para redimir a nossa vida familiar. O Verbo se fez carne e se colocou naquela cruz para levantar a nossa vida com a dignidade que nós temos. Não tenha medo, porque a sua história pode ser diferente a partir de hoje, a partir desse momento, a partir desse encontro. É bonito ver porque quando Deus cria o homem, já de início, Ele declarava: o homem não foi feito para viver só. O homem é um ser comunidade. Ele foi feito para relacionar-se. Não dá para viver isolado, sozinho. Nós fomos feitos para nos relacionarmos. E como é bonito ver que esta relação, este relacionamento, ele tem um objetivo e precisa ter o objetivo de nos construirmos, de nos construir como pessoa. Como eu falava antes, a casa, o ambiente familiar ou o seu namoro, ele precisa ser esse ambiente propício para que você cresça enquanto pessoa. Se você está sendo diminuída, se você está sendo diminuído no seu relacionamento, algo está errado. Esse relacionamento precisa ser revisto. A forma de vocês conduzirem esse namoro, esse casamento precisa ser revista. Porque quando o Tiba muitas vezes ele me aponta assim as minhas feridas, onde eu preciso melhorar, mas é com caridade. E se ele me aponta é para que eu possa crescer. Porque como eu falava antes, nós trazemos com a gente uma bagagem de vida. Eu trago comigo uma bagagem de vida que o Tiba recebeu junto comigo no nosso casamento. Não dá para separar Andréa da história que a Andréa viveu. Vem junto. E quando eu me uno a alguém, são duas histórias. São duas afetividades se encontrando. São duas pessoas, cada uma com as suas memórias, cada uma com as suas cargas de tristeza e sofrimentos, mágoas, machucados, que vão se encontrar, gente. E que se eu não tiver a abertura para acolher o outro e ajudá-lo a trabalhar estas marcas que formam a sua afetividade, se eu não tiver essa abertura, o nosso relacionamento vai ruir. Olha um exemplo. Quando a gente ainda namorava, a Déia não gostava que eu ficasse muito tempo fora. Todas as vezes que eu saía ou viajar, era uma tensão para a Déia. Era difícil para ela. Muitas vezes isso se transformava em até discussões. Mas eu, conhecendo a história da Déia, sabia que a Déia viveu muita coisa negativa em relação ao pai, que saía de casa para ir para o bar, para beber, enquanto a mãe ficava desconsolada em casa. Quando o pai não chegava, e no coração da Déia, sem ela perceber isso no inconsciente,
ela começou a transferir para mim. Então, ela também achava lá dentro do inconsciente dela que eu era como o pai que ia, mas que talvez não voltaria. E eu, sabendo da história da Déia, um dia sentei com a Déia e falei com ela assim: Déia, eu sei que o seu pai saía de casa, ia para os bares, deixava aquele clima de tensão na sua casa, e você participou disso. Mas eu também quero te falar, eu não sou seu pai, eu vou voltar, porque eu te amo. Eu vou voltar. Meus irmãos, foi impressionante o que aconteceu depois disso. Acabou no coração da Déia, assim, de um dia para a noite, 90% de todos aqueles medos que ela tinha em relação às minhas saídas. Como foi incrível aquele momento. Talvez ela não percebesse claramente que precisava acontecer aquela conversa, mas eu percebi. Eu precisei falar com ela. Eu não sou seu pai, eu vou sair. Se seu pai saía e não voltava, eu vou voltar. Quando o pai saía para trair a mãe, eu falava com ela: eu sou fiel, eu vou voltar para você, porque você é a mulher da minha vida. E eu não quero sair para encontrar uma outra pessoa. Ela sabia que eu era de Deus, que eu era da Canção Nova, que eu saía em missão, mas ela precisava ouvir aquilo de mim. Aquilo era a cura para o coração dela. Ela precisava de eu falar para ela: olha, eu vou ser fiel para você. Não precisa ter medo disso. Foi ou não foi um momento marcante na nossa história? Sim, foi. Eu estava grávida do Bento, e quando a gente se torna mãe, muita coisa que a gente viveu com a nossa mãe é transferido para a gente, né? A maternidade é algo muito forte que a gente acaba trazendo ali durante a gestação, muita coisa do que vivemos com nossa mãe. Então, quando o Tiba me falava disso, foi numa noite que aconteceu uma reunião dos bispos. Ele foi lá e ele demorou a voltar, e eu estava grávida e tal, então muito mais sensível. E enquanto eu chorava, vinha na minha memória a minha mãe chorando sozinha em casa, comigo na barriga. Era isso que me causava vontade de chorar naquela noite. E quando o Tiba chegou, foi muito de Deus, e ele trouxe isso, foi assim, como tirar com a mão. Por isso que é muito importante que exista esse diálogo no relacionamento, para que promova esse crescimento, esse amadurecimento. Porque quando alguma coisa acontece em nós, por exemplo, esse meu medo, esse meu incômodo a respeito de quando ele se afastava de mim, um ciúme exagerado, uma raiva, todos estes sentimentos, eles são como a fumaça, né? Você vê uma fumaça, você diz, tem fogo. Mas os sentimentos, como eu falava, são a fumaça. Mas qual é a causa desse sentimento? Qual é o fogo que tem que ser apagado? Na minha história, nesse exemplo que a gente deu, era a ausência do meu pai. O Tiba conversou, nós conversamos naquela noite, apagou-se o fogo, a fumaça cessou. Se existe na sua história algo assim, como eu disse, um ciúme exagerado, uma possessividade, você é daquelas pessoas grudentas, que quer a pessoa só pra você, ou então você é daqueles que não, tipo assim, você ama, você tá com seu namorado, mas você não tem um gesto de carinho, você como que cada um no seu quadrado, não tem manifestações de afeto com a pessoa, é muito impetuosa, é muito explosiva ou explosivo, você é grosso, é uma fumaça que aponta para um fogo que vocês dois juntos precisam descobrir. Que fogo é esse que precisa ser apagado para que eu ajude o meu noivo, minha namorada, minha esposa, meu esposo a
dar um passo rumo à sua maturidade afetiva. Porque quando eu falo para o outro, não é para atacar, e aí tem que ficar muito atento ao jeito de falar, mas é para ajudá-lo a crescer, para ajudar a curar, para ajudar a desfazer esse fogo, essa ferida que está queimando. Para isso, gente, como eu falava, é preciso olhar para o outro. Num relacionamento eu tenho que olhar para o outro. Se eu ficar fechado em mim mesmo, é sinal de doença, é sinal de imaturidade. Ano passado eu dei até o exemplo do olho. O olho é um órgão do nosso corpo que ele foi feito para ver o externo, ir para fora, ver para fora. Quando você começa a ver o olho mesmo, quando o olho começa a olhar para dentro, olha e só vê uma membrana na frente, é sinal de doença, sinal de catarata. Nós somos como o olho. Nós fomos feitos para o outro, para ir ao encontro do outro. Quando a gente começa a se voltar só para a gente mesma, e fico eu ali com os meus dodó, e o outro não pode falar nada, que eu já fico, não, mas você só me ataca, você só vê meus defeitos, você só vê meus limites e tal. E você não dá o passo para acolher o que o outro tem para te dizer. Você não dá o passo para sarar aquilo que precisa ser sarado. Olha um exemplo. Deixa eu ver. Anteontem eu tinha ficado até as 4:30 da manhã trabalhando. Eu cheguei em casa muito cansado, estou vindo de uma jornada assim, uma loucura de trabalho no projeto em defesa da vida, contra o aborto, e muita coisa para ser feita. E aí eu cheguei em casa cansado de madrugada, dormi, deitei 4:30 para acordar 7, porque eu tinha reunião, tinha que levar os meninos na escola, tinha um monte de coisa. E eu levantei, passei aquele dia punk, dormi um pouco à tarde, mas os meninos fazendo muito barulho, eu não descansei. Deitei um pouco para dormir, aquela barulheira. E aí chegou a hora da gente ir à missa. A gente não tinha ido à missa ainda naquele dia. A gente foi à missa às 5:30 da tarde. Eu levantei assim, moído, acabado, não só fisicamente, toda aquela tensão mental de tudo que eu tinha vivido naqueles dias. Eu levantei e fui para a missa, assim, meio que corpo presente. Estava acabado. Quando eu cheguei na missa, sentei lá atrás, no último banco, junto com a Deia. A Deia sentou do meu lado. Ela estava do meu lado direito, assim. E eu bati a cabeça no banco e ali fiquei. Tão cansado que eu estava. E eu não estava nem fui no carro calado, nem conversei com a Deia, né? O caminho todo fui em silêncio. Chegando lá, em silêncio, abaixei a cabeça, estava cansado. E aí, de repente, a Deia pôs a mão assim em mim. E fez assim, com a mão. Naquela hora ali, eu estava tão acabado. Quando eu senti a mão dela ali, ela me colocou assim, ó, encostou a cabeça dela na minha cabeça. Ela não precisou falar nada, mas eu senti ela me acolhendo de forma verdadeira. E ali eu fechei o olho e comecei a chorar. Nem sei se ela viu, mas as lágrimas começaram a cair, eu do lado dela assim, e as lágrimas escorrendo. Eu deixei elas escorrer, porque eu senti ela ali comigo, colocando a mão em mim, como se ela dissesse: sei que você está cansado, eu estou aqui. Sei que você não quer conversar, mas eu estou falando, eu estou aqui com você. Eu te entendo.
É isso, gente. Isso é matrimônio. Isso é companheirismo. Porque tem hora que o outro vai precisar só do seu silêncio. E tem hora que o outro vai precisar só do seu toque. Para dizer, eu tô aqui. Saiba que eu tô aqui. Era isso que eu precisava. Eu chorei de cansaço. Eu levantei, enxuguei meu rosto, respirei fundo. Eu levantei uma nova pessoa. Foi incrível como eu precisava chorar ali naquela hora. Eu precisava era daquilo. Ela não falou nada. Ela só me abraçou. Às vezes a gente subestima o que a gente pode ser para o outro, o que a gente pode provocar no outro. Eu sempre cito o exemplo, essa história, eu vou contar ela de novo, de um amigo meu, que os pais eram separados. E ele nunca teve um contato muito íntimo com o pai. O pai bebia muito, o pai separado da mãe, e ele morava com a mãe. E esse jovem fez um encontro com Deus muito forte. E ele ficava inquieto. Eu nunca disse para o meu pai que eu o amava. Eu nunca escutei meu pai me falando que ele me amava. Eu preciso fazer alguma coisa. Muitas vezes esse jovem partilhava comigo dessa angústia que ele tinha. E teve um dia que ele resolveu tomar uma atitude. Mas falar com o pai ele não tinha coragem. Porque nunca teve essa ligação. Então ele teve uma ideia. O pai era viajante, maquinista. E a mala dele estava preparada para viajar. Ele pegou um papel de caderno, assim, rasgado no meio. Pegou uma caneta e escreveu: Pai, eu sei que o Senhor está passando por algumas dificuldades, mas creia, Deus está contigo. Te amo, Pai. Seu filho. Pegou o papel, dobrou, abriu a mala do pai e colocou dentro e fechou. E foi embora para a casa da mãe dele, porque ele morava junto com a mãe. Mas para surpresa daquele menino, quando ele chegou na casa do pai pela primeira vez depois disso, ele olhou para a parede. O pai tinha pegado aquele papel de caderno rasgado no meio e mandou fazer um quadro e pendurou na parede. Quando aquele menino olhou para aquele quadro, ele sentiu. Aquele quadro foi a resposta do pai: Filho, eu também te amo, não sei dizer, nunca fiz, não sei como me expressar. A forma de fazer isso é transformando em obra de arte a sua expressão de amor por mim. Poucos meses depois, esse pai descobriu um câncer fulminante que em pouco tempo o levou. Mas aquele jovem um dia virou para mim e falou: olha, meu pai foi, mas ele foi sabendo que eu amava, e eu fiquei sabendo que ele me amava por causa daquele quadro feito com papel de caderno rasgado. A gente subestima os pequenos gestos e o poder deles. Sabe quem é esse menino? Du Rivelli. É o Du. Eu pude participar disso. Vem aqui, Duzão. Muitos já ouviram esse testemunho. Eu sei que eu conto em muitos lugares. Mas o Tibe era um dos amigos que eu partilhava a dificuldade que eu tinha com meu pai. E é a primeira vez que eu escuto meu testemunho de alguém dizendo para mim. E vendo o testemunho do Tibe e da Deia,
percebendo dos nossos sentimentos, eu acho que a gente perde muito tempo da nossa vida se lamentando de coisas que a gente não consegue mudar. Mas a gente precisa mudar aquilo que a gente precisa mudar. Pequenos gestos. Quando eu perdi o meu pai, da hora que eu recebi a notícia no Hospital São João de Deus, até no cemitério, eu tinha o abraço de um amigo que estava do meu lado, o tempo todo. Tiba passou a noite inteira, uma noite inteira de velório. Nem eu não dei conta de ficar a noite inteira em pé, ele ficou lá comigo. Rezávamos o terço, rezamos algumas vezes, conversávamos, estávamos juntos. Amar, gente, viver o plano de Deus, não é viver coisas extraordinárias, mas é viver o amor no ordinário. Que Deus possa nos ensinar a amar, porque Ele tem um plano para nós de amor. Te amo, irmão. O que você precisa fazer? Talvez você vai voltar para casa e vai encontrar lá uma situação que vai gritar para você. Porque quem mudou foi você, não foi lá. Você vai voltar e vai encontrar talvez as mesmas coisas. Mas você está cheio do poder de Deus, cheio da luz de Deus. Vai, resplandece com o amor, porque o amor sempre vence, sempre vence. Guarda isso no coração. O amor nunca sai perdendo, jamais. Ele sempre vence. Quem lembra o testemunho do padre na missa de manhã, quando ele contava que ele foi visitar a menina com câncer no hospital, a menina só dava patada. Ele saiu da sua paróquia, saiu da sua cidade, foi até o hospital para estar com ela, mas só escutou falta de educação. E o que ele fez? Puxou a cadeira e sentou do lado dela. Ficou 40 minutos em silêncio. Foi embora, voltou no outro dia. Ei, voltei. Sai daqui, eu não te chamei. Mas eu estou aqui e vou ficar aqui. Que obrigação ele tinha de fazer isso? Ele não poderia falar: eu tenho uma paróquia cheia de coisa para fazer, não tenho tempo para ficar aqui com você não. Se você não quer, meu amigo, Deus respeita a sua liberdade, eu não preciso ficar ouvindo isso não. Mas o amor sempre vence. E depois de várias tentativas, ele, resumindo a história, aquela menina se torna amiga do padre Géder. Ele celebra a missa para ela ali. Um dos sonhos daquela menina era ser um dia ministro da Eucaristia. Ele arruma um jaleco de um padre amigo, na hora coloca sobre aquela menina, institui como ministra extraordinária da comunhão, ainda fala para ela: agora você vai me dar a Eucaristia. Ela: o quê? E pode? Ele fala: e deve. E aquela menina dá a comunhão para o padre se despede, e naquele mesmo dia a menina vai para o céu, vai para a eternidade. Só colhe vitórias assim quem acredita no amor e vai até o fim. Quem acredita, colhe. O amor sempre vence. Talvez você tenha uma pedra dentro da sua casa que você precisa amolecer ela, mas bate, porque água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. A gente contava esse testemunho uma vez, Dudu, uma jovem escutou. Você lembra disso, né? Lá na Ermida Mãe Rainha. A menina foi para casa e ela tinha um irmão que fazia da casa deles como se fosse uma pousada. Entrava e ia para o quarto, só saia, nem comia na mesa. Ele pegava o prato e voltava para o quarto. Era assim o relacionamento, não tinha nenhum contato com a família. E um dia essa menina fez um bilhetinho para o irmão, achou um escapulário que ela tinha e colocou sob o travesseiro dele e foi embora. E essa menina contava que no outro dia no almoço
para surpresa de todo mundo, o irmão saiu do quarto e sentou para almoçar junto, em família. E quando ela olhou para o pescoço dele, lá estava o escapulário de Nossa Senhora do Carmo. Ele não disse nada durante o almoço todo, mas alguém duvida que já foi uma grande vitória? Quem ama e não desiste de amar, vai colher os frutos, mesmo que seja no futuro. Nunca perde quem acredita até o fim no poder do amor. Talvez você precise escrever um bilhetinho para alguém. Talvez você precise ligar, mandar um WhatsApp para a pessoa. Talvez você precisa ir ao encontro de alguém. Talvez é o seu avô ou a sua avó, que há muito tempo você não está nem aí para eles. Deus está pedindo isso de você, e você sabe que eu estou falando com você. É o Espírito falando ao teu coração. Quanto tempo seu avô e sua avó carecem da sua presença? Será que você vai precisar vê-los no caixão para poder olhar e falar assim: ah, quanto tempo eu perdi preocupado com as minhas coisas? É isso que você está esperando? É isso? Para ver seu pai no caixão, ou seu irmão, ou sua irmã, para você olhar e falar assim: quanto tempo eu perdi com brigas tolas, com implicância. O Dudu falou algo muito sério. A gente perde muito tempo com coisa que não vale a pena, que não tem sentido, e a gente esquece das coisas essenciais da nossa vida. A gente deixa elas escapar pelos vãos dos nossos dedos. Feche um pouco os seus olhos. Abaixa a sua cabeça. É hora de repensar a vida. É hora de repensar a afetividade e a maturidade. Será que temos desistido de amar de maneira tão fácil? Qualquer coisa é motivo de cortar relações, agredir. Meu Deus do céu, tudo isso aqui vai passar, meu irmão. Nada vai ficar. O que você está deixando registrado no coração daqueles que te cercam? E se você fosse embora hoje, o que você deixaria marcado? Alguém que amou, alguém que acreditou, alguém que foi paciente? Ou você deixaria uma marca? O que você deixaria? Pensa na sua vida. Porque quando Jesus se entrega na cruz e o Pai o entrega, foi para que um dia você se tornasse um cristão de atitude, alguém de valor, alguém que amasse. O que você está esperando? Vai falando para Deus. Vai falando com Ele. Senhor, eis aqui a minha vida. Vem transformá-la, Senhor. Eu preciso buscar essa maturidade. Eu preciso de Ti. Pela Tua infinita misericórdia, Senhor. Eu não posso deixar que seja em vão tudo isso que Jesus sofreu por mim. Não posso deixar que a morte de Cristo seja em vão por mim. O que custou tanto? Não, Senhor. Eu te aceito, Jesus Cristo, como meu Senhor e o meu Salvador.